Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo para a nossa vida. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, 12 de dezembro de 2025, estamos quase terminando já esse ano de 2025. Vamos lá para o nosso tema de hoje? O tema de hoje é pulseira de identificação. O texto da nossa história de hoje, da nossa conversa, está em Mateus, capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Tá? Vamos lá? Em 2010, estima-se que 10,8 milhões de crianças nasceram por mês. Isso significa 362 mil bebês por dia, 4 bebês por segundo. Assim, se o futuro do rei do mundo nascesse hoje, como você saberia onde encontrar esse monarca recém-nascido em meio aos outros milhares de pacotinhos de alegria? Felizmente, na maioria dos hospitais, os bebês recebem pulseiras de identificação que contêm as informações sobre seus pais. Mateus apresentou Jesus como o rei dos judeus. Mateus identificou Jesus para mostrar que esse bebê nascido de uma virgem em Belém era rei. O autor forneceu uma genealogia afirmando o direito indiscutível de Jesus ao trono, uma genealogia que o colocou na linhagem de Abraão, o pai da nação israelita, e de Davi, o maior rei de Israel. Mateus também registrou as circunstâncias do nascimento de Jesus, afirmando que esse acontecimento cumpriria a profecia feita por Isaías de que seria o filho de uma virgem. Mateus nos diz que também cumpriu a profecia de que o líder que guiaria o povo de Israel nasceria numa cidadezinha chamada Belém. Os magos, homens sábios das terras do Oriente, viajaram milhares de quilômetros guiados por uma estrela apenas para encontrar o menino que nasceu para ser rei dos judeus. Esses persas, representantes do mundo gentio, se ajoelharam diante dele, Jesus, e o adoraram, e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, presentes extravagantes adequados à realeza. Sim, já havia nomeado esse bebê para que não houvesse discussão sobre a linhagem e identidade. Que nós nos prostremos e adoremos Jesus. Ele é aquele que devemos identificar neste Natal. Então tá aí, mais uma história sobre esses momentos, essas circunstâncias que a qual estamos vivendo no mês de dezembro, e comemora-se o nascimento do menino Jesus. Eu já disse bem claro que a Bíblia não enfatiza o menino Jesus, enfatiza Jesus, Deus, o Verbo se fazendo em carne. Essa deve ser a visão do Natal que devemos ter nós cristãos, nós que conhecemos as Escrituras, que nós que queremos viver ou seguir a Escritura. Tem que identificar o Natal como o Verbo que se fez carne e veio habitar e habitou no meio de nós. E aqui temos no dia de hoje, na nossa história, a forma como se identificou a vinda de Jesus ao mundo. Houve uma série de profecias, que deram margem a esse acontecimento. Temos ali a genealogia que é muito. Eu aconselho você a dar uma lidinha naquela genealogia, da onde veio, onde veio Jesus. Ele teve ali uma raiz genealógica para poder vir até ele, Inclusive algumas pessoas, que em vista, em leitura humana, a gente vai ver ali que eram pessoas insignificantes, eram prostitutas, eram pessoas que viveram de uma forma completamente adversa o que nós imaginávamos que deveria viver uma pessoa que poderia dar a origem ao nosso mestre, ao nosso Deus. Mas
É bom estudar sobre isso. Eu não quero hoje falar sobre a genealogia, é um assunto que mais tarde podemos conversar aqui, até mesmo com nossos colegas, mas uma coisa é certa, foi identificado Jesus, ele veio da linhagem de Abraão, nasceu como não podemos ver aqui, como na linhagem também de Davi, o rei de Israel, que foi o maior rei de Israel, e assim vai. E a profecia sobre que ele viria de uma virgem profetizada por Isaías, a cidade onde nasceria, que é Belém, né? Ah, Jesus é de Nazaré. Não, Jesus não é de Nazaré. Ele nasceu em Belém, né? Em Belém. As circunstâncias também o levou a Belém para cumprir a Escritura. Que coisa linda! A Bíblia, ela é muito, muito gostosa de se ler. Como Deus trabalha para que as coisas se cumpram segundo a sua vontade. E ali foi a Belém, né? Então foi a Belém. Ali teve um recenseamento e esse recenseamento fez com que ela fosse para Belém, Maria e José fossem para Belém para se cumprir a Escritura. Outra história que devemos também discutir mais tarde. Mas o fato aqui é que depois também os próprios magos entenderam nisso tudo e foram lá e viram ele como rei, tanto que esses presentes aqui, como ouro, incenso e mirra, eram presentes que a qual eram dados a reis, né? A reis. E ali Jesus foi visto como tal rei de Israel. Deus encarnado, Deus feito carne no meio de nós, né? Nós já falamos aqui em conversas anteriores sobre o nome dele, Emanuel, que a qual foi dito lá, né, também na profecia, né, dada a Isaías. Gente, hoje precisamos entender o Natal desta forma. Você quer que eu conviva o Natal com você? Eu sou muito radical, né? Feliz Natal, Feliz Natal, né? O Natal tem aquelas histórias paganistas, aquelas coisas todas, mas tudo bem, nós podemos relevar a situação, mas dessa forma, não como ver o menino Jesus já envolto, porque na verdade os magos, quando foram visitar Jesus, ele não estava na manjedoura como nós, como é pintado ou como é feito nos presépios. Não, ele já tinha 12 anos de idade, 2 anos de 12 anos, já tinha 2 anos de idade, tanto que eles foram interpelados pelo rei Herodes, né, para poder identificar. Eu quero conhecer, mas o Herodes não queria conhecer, ele queria matá-lo, né? Mas a verdade é que existe, né, tem que entender a Escritura como ela está escrita, como Deus nos trouxe a Escritura. E hoje, como eles se prostraram diante daquele menino, reconhecendo-o como rei rei de Israel, como rei dos judeus, como o próprio Deus ali encarnado, feito em carne, o verbo ali feito em carne, nós hoje devemos também fazer da mesma forma. Somente adorá-lo, somente reverenciar a ele, nada mais a ninguém. Não existe outro intercessor, não existe outro mediador a não ser a Jesus, o nosso Senhor. Ele veio para cá justamente para poder ser identificado como o único, o soberano, tudo na nossa vida. Por isso hoje a nossa palavra é essa. Vamos olhar o Natal não como menino Jesus, mas como Deus feito o Deus vindo em carne, o verbo se fazendo carne no meio de nós, tá ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Vamos continuar falando aqui que o assunto sempre vamos gerar isso, sempre aqui, estamos aí faltando 20 dias, oh glória, para podermos, né, terminar aí o ano de 2025, né? Faltam poucos dias agora, né? Hoje é sexta-feira, eu vou trabalhar, né? O patrão pediu, tá precisando e eu não consigo dizer não para isso, né? Vamos trabalhar em nome de Jesus e quero que você continue orando por nós, para que o ano que vem venhamos continuar nossos projetos, que a qual temos, né, elaborado aí, feito e colocado no papel e podemos sair do papel, ok? Deus abençoe. Vamos lá para o nosso exame de hoje? Eu vou citar aqui umas passagens e você precisa anotar ela aí, eu vou falar com calma. Se você quiser já pegar a canetinha, dê uma pausa no vídeo, entendeu? Então, agora vamos lá. Agora você vai anotar aí, vamos lá. O exame diz isso.
Essas são algumas das profecias de Jesus que Jesus cumpriu. Vamos lá. Mateus capítulo 2, verso 13 a 15 é o cumprimento de Oséias, capítulo 11, verso 1. Mateus capítulo 2, verso de 16 a 18 é o cumprimento de Jeremias, capítulo 31, verso 15. Mateus capítulo 2, verso 19 a 23 é o cumprimento de Isaías 49, verso 7 e Isaías 53, verso 3, ok? Então mandei aí, se você não pegou, é só pegar e botar retornar um pouquinho para você pegar. Eu não posso parar para poder fazer isso, né? Vamos para o nosso considere. Os sábios levaram um presente para homenagear o rei. O que presente você dará a Jesus neste Natal? O que você pode fazer aí dar presente a Jesus nesse Natal? Não que vamos comemorar o nascimento de Jesus, porque não existe isso na Bíblia. Não, lugar nenhum na Bíblia vai fazer que haja ali alguém comentou para poder presentear a Jesus. Não. Mas vamos lá, vamos entrar dentro desse sistema aí, né? E Feliz Natal? Então vamos presentear Jesus. Como é que presenteamos eles? Adorando o nosso Deus. Único, somente a Ele. Não tem presente melhor do que vivermos em menção, em adoração ao nosso Mestre. Para terminar, de que maneira você pode encontrar sua identidade nele? Como é que você pode se identificar em Jesus? Bom, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Isto é, eu sou o padrão. É nos padronizarmos a Jesus, né? A nos padronizarmos a ele. Nós temos aí, nesse canal aqui mesmo, mas nós atualizamos melhor ainda no outro canal, que é o Instituto Didascalo. Você pode também entrar lá nesse canal, sobre um curso chamado A Mente de Cristo, né? Nós temos esse curso, nós demos ele em duas fases. Demos ele nesse canal, que foi no tempo que nós estávamos iniciando nosso canal aqui, o nosso canal, e agora nós colocamos uma atualização melhor, dentro do mais experiência, com mais recursos, lá no canal Instituto Didascalo também, A Mente de Cristo. Se quiser ver, pode ver nos dois canais, né? Porque sempre diferencia. A mesma mensagem hoje nunca vai ser a mesma mensagem, essa mesma mensagem que estou pregando aqui não vai ser a mesma amanhã. Então é sempre assim, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Bom, queridos, Deus te abençoe, que Deus nos aguarde, nos guarde a cada dia e que possamos sim, né, viver o Natal dentro do que nós estamos explicando aqui. Aí, se você quiser viver dessa forma, você vai ter o meu Feliz Natal, entendeu? Dessa forma. Não, Menino Jesus, não esquece o Menino Jesus. Vamos lembrar do Verbo que se fez carne. Ok? Deus abençoe e que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que formos e que Deus nos abençoe. Até amanhã.